Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é mais uma edição do podcast Ciência com Impacto. A emissão de hoje, tal como tem acontecido durante esta segunda temporada, é gravada na sala que acolhe a Reserva Visitável de Química do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. E a minha convidada de hoje é Catarina Casanova. Catarina, muito obrigado por teres aceito o convite. Eu é que agradeço. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. A Catarina é antropóloga, licenciada pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP, doutorou-se em Antropologia Biológica pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e é professora associada e investigadora nas áreas da Antropologia Biológica e da Sociologia do Ambiente. É autora de quase 40 artigos científicos e de vários outros livros e publicações. É investigadora do CIAS, Centro de Investigação em Ambiente, Antropologia e Saúde, da Universidade de Coimbra. Exatamente. E é a nossa mais reputada primatóloga portuguesa. Catarina, bem-vinda. Obrigada. Olha, para início de conversa, explica-nos como é que uma portuguesa que nasceu num continente sem primatas, enfim, com exceção daquele pequeno grupo que vive no Rochedo, decidiu que queria estudar primatas. Bom, para além desse pequeno grupo que vive no Rochedo, depois há os primatas humanos, que somos todos nós e que também andamos por aqui. Mas eu percebi a tua ideia. Mas, é verdade. De facto, eu fui muito influenciada por um professor na altura que tive de Antropologia, na licenciatura, que me começou a falar dos estudos da Jane Goodall, da Diane Fossey, da Galdicas, todos com grandes símios, portanto chimpanzés, gorilas, orangotangos, e eu fiquei fascinada, e portanto fiquei literalmente apaixonada pelo assunto, e acabei por meter mãos à obra e acabar por, no fundo, ser eu própria a pesquisar, com base depois nos livros iniciais que me deu esse professor, o professor Pereira Neto. Acabei depois por fazer pesquisa, entretanto trabalhei no Jardim Zoológico. Era isso que eu ia começar por aí. Nessa fase inicial da tua carreira, na altura da licenciatura, começaste a estudar os gorilas em cativeiro que existiam no sul de Lisboa. Eram, na altura, 2 machos imponentes que viviam isolados, cada um na sua jaula, sem contacto entre eles. O que é que aprendeste? O que é que aprendeste a estudar aqueles 2 animais que estavam em solitária, digamos assim? E pergunto isto do ponto de vista da ciência, não tanto do ponto de vista pessoal, porque quase certeza que também houve ali algumas revelações pessoais, mas do ponto de vista da ciência, o que é que aquele estudo, a tua licenciatura, com aqueles 2 machos, o que é que ele te trouxe? Bom, nessa altura as licenciaturas de facto tinham uma espécie de trabalho final de curso, uma tese. Eram de 5 anos na altura, não é? Exato. Não, 4. Era de 4, agora que são mais reduzidas. E eu estive 1 ano a fazer observação comportamental daqueles dois gorilas. Nunca mais me esqueço, era o Cuco e o Matias, que já faleceram. O Matias faleceu primeiro e mais tarde faleceu o Cuco. O Cuco ainda chegou a estar junto com outros indivíduos, que depois chegaram ao Jardim Zoológico. Foi um trabalho muito interessante. Basicamente eu trabalhei muito a questão do comportamento alimentar e a questão do comportamento sexual. E basicamente estive a ver como é que o cativeiro, de certa forma, pode colocar constrangimentos. Que distúrbios é que o cativeiro traz, é isso? Sim, não só, mas também, ou seja, basicamente o que é que o stress de cativeiro, que impacto é que isso tem no comportamento dos indivíduos. Em primeiro lugar, eram indivíduos que deviam estar a viver numa família e não estavam, não é? Estavam claro. Isolados. E, portanto, é uma espécie que não atinge, digamos, a sua plenitude do ponto de vista comportamental, estando isolada, é como se fosse um ser humano.
E, portanto, naturalmente começamos a observar uma série de comportamentos, alguns do foro já patológico, que são, no fundo, um escape, não é? Do ponto de vista dos indivíduos, àquele ambiente que os rodeia, mas, no fundo, são sintomas de grande debilidade psicológica, de grande debilidade emocional. Era um cativeiro sem estímulos, com uma grande ausência de estímulos, não é? Sim, foi especialmente no inverno, em que estavam muito isolados, sem público, portanto, eram animais muito sozinhos. Sim, no inverno era particularmente mais complicado, cada um estava na sua, eram jaulas, não é? Na verdadeira acessão da palavra, e portanto eles ouviam-se, cheiravam-se, mas não se tocavam, e portanto estavam isolados. No inverno normalmente há menos público no jardim, e portanto também havia poucos visitantes. Às vezes eu acho que até era melhor, porque os visitantes também, ainda nos dias de hoje, têm comportamentos pouco próprios, mas sim, tinham uma vida bastante solitária, a comparar com os seus, digamos, com os gorilas que vivem em habitat natural. Tu dos gorilas passaste para os chimpanzés, já para a tua tese de mestrado. Sim. Também ainda no Zoo de Lisboa, a realidade que encontraste foi completamente diferente, não só porque o cativeiro dos chimpanzés era um cativeiro diferente, eles já interagiam em grupos, mas porque as duas espécies também são muito diferentes, não é? Sim, para já os chimpanzés estavam em grupo, portanto viviam numa comunidade, e portanto isso fazia com que, de certa forma, alguns dos comportamentos que nós víamos nos gorilas e que também podemos ver em chimpanzés, se estiverem isolados, sim, que não se manifestassem. E apesar do cativeiro naquela altura dos chimpanzés ainda não ser um cativeiro que nós chamamos naturalista. Não tem nada a ver com aquilo que é hoje, para quem hoje visita os jardins zoológicos? Hoje não tem nada a ver, portanto são espaços amplos, sem grades, com um enriquecimento ambiental, ou seja, o jardim zoológico está muito mudado. Quem visitou o jardim zoológico nesses anos e quem visita agora, portanto, nota uma diferença abismal. Mas dizia eu, o facto de, apesar de estarem ainda num cativeiro que não era naturalista, porque estavam em grupo, não eram tão afetados também pelo stress de cativeiro. E enquanto os gorilas já digamos, em habitat natural, são uma espécie que precisa de uma área comunitária onde vive, que é mais pequena, isso também tem a ver com a distribuição da alimentação, e os chimpanzés não, precisam de uma área maior, e portanto os chimpanzés são mais ativos, é que assim que se pode dizer, do que os gorilas. Portanto os chimpanzés, até pelo tipo de grupo social onde vivem, o tipo de organização, de mistura-separação, fisão-fusão, são uma espécie onde há muito espaço, pela forma como vivem, onde há muito espaço para, digamos, manobras do ponto de vista social, não é? Para utilizar, muitas vezes observamos indivíduos que são utilizados como ferramentas sociais. Vou querer falar disso contigo mais à frente. Pronto, ou seja, há toda uma série de comportamentos que nós chamamos de políticos ou protopolíticos, que têm a ver com planeamento, que implicam planeamento. E isso já era visível naquele grupo do Jardim Zoológico? Sim, isso já era visível e, obviamente, com dois gorilas, um separado do outro, não é? Não há espaço para isso. Estes teus dois trabalhos, quer o trabalho inicial com os gorilas, quer o trabalho dos chimpanzés, foram trabalhos pioneiros, não era uma coisa que se fizesse habitualmente em Portugal, não era uma coisa que se fizesse no Jardim Zoológico, pioneiros entre nós, na nossa realidade portuguesa. Sim. Foste abrir caminho. Sim, na altura não havia, foi muito difícil para mim, e de facto não havia, nessa altura não havia e-mail. Eu já sou do Paleolítico, não é? Portanto já nasci há bastante tempo. Mandavas cartas para os jardins zoológicos? Mandava cartas para autores, a pedir artigos, portanto não havia nada do que existe agora. Se eu queria um artigo de uma determinada revista, às vezes ia a Coimbra ou ia ao Porto, porque existia essa revista noutra biblioteca, portanto era outro mundo, as pessoas não fazem ideia do que é que era. E portanto eu mandava cartas para primatólogos,
para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim, países europeus, a pedir, no fundo, a pedir ajuda, não é? A pedir bibliografia. E foi muito interessante porque, apesar de alguns deles serem, digamos, primatólogos famosos, não é? Eu olhava para eles de uma forma, de facto, quase como que de veneração, mas apesar disso eles enviavam material e isso foi extremamente importante para mim, não é? Mas de facto abrir caminho quando não há sequer um ponto de contacto torna-se difícil. Depois, entretanto, conheci o professor Bracinha Vieira, que estava em Coimbra? Que estava na FCSH, Ok. E aí depois foi mais fácil, ele também me recomendou mais bibliografia, embora também, naturalmente, que o professor Bracinha Vieira não era tem muitos conhecimentos do ponto de vista teórico e de facto é excepcional, embora ele não tivesse depois esta parte prática que eu precisava, que eu precisava bastante. Mas do ponto de vista da evolução, do ponto de vista até da evolução dos primatas foi, digamos, uma grande ajuda. Mas de facto eu lembro-me esses anos iniciais foram de profunda solidão e muito difíceis de encarar. Era isso que eu te ia perguntar, como é que uma investigadora, como é que uma jovem investigadora que passa os seus dias, as suas semanas e os seus meses a olhar inicialmente para 2 gorilas e depois para uma família de chimpanzés, como é que depois se relaciona com eles? Há, de alguma forma, um relacionamento com o objeto de estudo ou o objeto de estudo mantém-se algo de distante e incontactável? A ideia é que, ou seja, o facto de estarmos todos os dias em frente aos objetos de estudo, ou seja, que a nossa presença acabe por se tornar numa ausência, numa espécie de ausência. Tão banal que deixa de ser notada. Exatamente. Nem sempre isso acontecia. No primeiro ano, sobretudo, e eu não tinha conhecimento sobre o tipo de cuidados que devia ter, e às vezes bastava usar um sabonete diferente ou um shampoo diferente, e isso às vezes causava... isso era um estímulo, não é? Para animais que que estavam na altura num cativeiro extremamente pobre, tudo constituía um estímulo, a cor da roupa, os cheiros, e portanto eu fui aprendendo, não é, a ser o mais neutral possível. Agora, e obviamente que eu não interagia com eles, o meu objetivo não era estudar a minha interação com eles, era estudar o comportamento daqueles indivíduos. Claro que nós criamos sempre relações especiais, se é que assim podemos chamar, com os nossos objetos de estudo, não é? Eu, por exemplo, gostava muito do Matias, foi talvez foi o primata que mais me observou a mim, o primata não humano que mais me observou a mim, porque ele passava horas e horas e horas a olhar para mim e eu a olhar para ele, não é? E era era um indivíduo que era bastante sensível, era muito cuidadoso, e foi digamos o primeiro gorila que eu estudei que de facto me marcou, e não me marcou tanto como o Cuco. Claro que nos chimpanzés também houve indivíduos que eu achava fantásticos, não é? Desde a Rita, a Maria Pia, sei lá, o Dari. Essas eram crias nascidas no Jardim Zoológico? Sim, a Faustina, que era, no fundo era uma mãe adotiva de todas estas crias, mas de facto há coisas que eu nunca mais me esqueço e são coisas também que, de certa forma... Queres partilhar uma? Por exemplo, quando a Maria Pia a Bia teve a Gugu, a cria dela, assim que eu cheguei ao Jardim Zoológico, a primeira coisa que ela fez foi sair do pé do grupo e veio-me e com os braços, não é? Estendeu os braços para eu ver a cria. E eu fiquei sensibilizada, portanto, ela, aguardou que eu fiquei a ver, não é? Com a mantendo a devida distância, mas isto foi algo que eu ganhei graças ao Jardim Zoológico de Lisboa e que vai ficar comigo para sempre. São momentos que não se esquecem. Claro. Depois deste mestrado veio o doutoramento. No teu doutoramento, como dissemos há pouco, no Reino Unido, continuaste a trabalhar com chimpanzés,
penso eu, corrijo-me se eu estiver enganado, a estudar a dominância nos grupos de fêmeas, foi isso? Mas desta vez optaste por uma comunidade selvagem, deixaste o cativeiro e optaste por uma comunidade selvagem, mas tiveste um grande contratempo. O que é que aconteceu? Sim, tive um contratempo que se prendeu com, isto foi no ano de 98, e portanto havia ali um problema naquela zona da África onde eu fui, entre os Hutus e os Tutsis. Portanto, foste para a zona do Ruanda? Uganda fronteira. E portanto tive um episódio menos feliz, regressei. Eu às vezes penso que foi um episódio de certa forma traumático para mim. Queres explicar o que foi? Mas se eu não tivesse ido, eu ainda hoje ia estar a pensar que devia ter ido, não é? Pronto, nós não adivinhamos o que é que acontece, mas basicamente foi um grupo de indivíduos que assaltou o acampamento, roubaram os estação de campo, portanto, era uma estação de campo, sim, com vários investigadores internacionais. Exato, e portanto eles chegaram, nós saímos de manhã, ou seja, ainda antes do sol se pôr, porque tínhamos que chegar ao sítio onde estavam os chimpanzés antes deles acordarem, e portanto saímos, deviam ser 4 da manhã, e portanto eles depois... depois apanharam-nos já depois de ter assaltado a estação. Enfim, a coisa ficou um bocadinho complicada porque houve disparos, e pronto, eu acabei por regressar, demorei algum tempo ainda também a recuperar. E a decidir o que fazer a seguir, não é? E a decidir o que fazer a seguir, sim, e portanto optei por, uma vez que tinha uma bolsa da FCT e que esta bolsa tinha, digamos, um timeline, uma linha temporal, claro. Acabei por estudar novamente chimpanzés em cativeiro. Portanto, só voltei ao habitat natural depois quando fui à Guiné, quando comecei a estudar os chimpanzés na Guiné. Conversar sobre isso. Antes disso, conta-me lá como é que se organiza um grupo de chimpanzés. Há bocado estavas a falar daquela questão da fusão-fisão. Há muita mobilidade entre os grupos de chimpanzés. E eventualmente também algum sexismo, não? E achas que o sexismo foi algo que herdaram dos humanos ou nem por isso? Quando muito seríamos nós, mas ou teríamos herdado nós e eles do ano passado comum. Os chimpanzés vivem em comunidades bastante flexíveis em termos de organização social, porque eles, enfim, uma comunidade pode ter, por exemplo, imagina 80 indivíduos, mas esses 80 indivíduos raramente estão todos juntos. A não ser que haja uma abundância alimentar, enfim, excepcional, e, por exemplo, podes ter uma árvore de fruto, tipo ficus, e que está cheia de frutos, e aí podes ter... conflui para lá. Sim, 40, 50 indivíduos, mas normalmente este padrão de mistura-separação evita também a competição, e, portanto, a comunidade divide-se e subdivide-se em partes, o que nós chamamos partes, ou se quiseres, pequenos grupos, ao longo do dia. De machos e fêmeas. De machos e fêmeas, ou de fêmeas só, ou de machos só. Por exemplo, os machos muitas vezes, algumas vezes saem todos juntos, em patrulha, e aí normalmente são só machos. Pode haver algumas fêmeas, sobretudo fêmeas que não têm crias ou não estão grávidas. Isso já foi reportado, por exemplo, em Tai, na Costa do Marfim, onde há fêmeas que participam nas ações de patrulha, nas expedições de caça. Mas normalmente essas fêmeas não têm os constrangimentos biológicos que a grande maioria das fêmeas têm, que é a questão da gravidez ou a questão das crias. E, portanto, dizia eu que estas partes, por exemplo, podem duas fêmeas formar uma parte de manhã com o objetivo alimentar, e depois pode-se formar uma parte durante a tarde, já com outros indivíduos, ou com uma destas fêmeas e com um macho, por exemplo, para viajar. Portanto, há uma grande dinâmica entre... Sim, é constante. E quando tu estudas a dominância em fêmeas, como é que isto se manifesta? Ou seja, as fêmeas entre si têm uma hierarquia própria? As fêmeas têm uma hierarquia própria. Normalmente, nas sociedades de chimpanzés, as fêmeas, o sexo dominante é o masculino, e o género filopátrico, o sexo, ou seja, o sexo que nasce
na sua comunidade natal e permanece nela são os machos também, portanto os machos são todos aparentados. Imagina, é o avô, o pai, o filho, o neto por aí fora. E as fêmeas é que saem. E as fêmeas é que saem. E, portanto, as fêmeas normalmente vêm todas de comunidades distintas e formam uma hierarquia entre elas. Esta hierarquia não é uma hierarquia tão acentuada como é no caso dos machos. As fêmeas normalmente estão bastante ocupadas a tentar encontrar alimentação para as crias ou normalmente mais alimentação do que os machos, no sentido em que estão grávidas ou estão a amamentar, portanto têm outras prioridades. Como eu disse, há fêmeas que participam em tarefas que são consideradas, digamos, masculinas porque não têm esses constrangimentos biológicos. Mas, com exceção desses casos, normalmente há uma ligeira separação de papéis do ponto de vista do sexo. Eu penso que tu nunca os estudaste, mas tenho quase a certeza que tens por eles uma grande simpatia, os bonobos, ou os chimpanzés pigmeus, como também são conhecidos. São, no fundo, o parente desconhecido dos chimpanzés. Muita gente fala dos chimpanzés, mas acho que poucos sabem da existência desta segunda espécie. E os bonobos são quase uma espécie de hippies entre os grandes símios. O que é que te fascina mais nos bonobos? O que me fascina mais é, de facto, a falta, ou se quisermos, se olharmos para os bonobos e se olharmos para eles como, digamos, uma outra espécie de chimpanzé, de facto são muito menos agressivos e, portanto, há muito menos comportamentos agonísticos entre os indivíduos que pertencem à comunidade do que no caso dos chimpanzés. E isso dá-nos também uma outra perspectiva, até do ponto de vista dos modelos, quando nós falamos de evolução humana, porque muitas vezes o comportamento, com exceção do comportamento locomotor, ou enfim, não fossiliza e, portanto, os primatas podem ser uma espécie de modelos, os primatas não humanos, modelos vivos. E, portanto, eu acho que os bonobos abrem-nos outra perspectiva, do ponto de vista evolutivo, para além, naturalmente, de serem uma espécie interessantíssima por si só, não é? Ou seja, independentemente das questões que nós temos que explicar do ponto de vista evolutivo, eu acho que é muito interessante haver uma espécie que resolve os seus problemas de uma forma completamente diferente. Sim, ou seja, recorrendo ao comportamento sexual, em vez de partir para o confronto, não é? As fêmeas são o sexo dominante nos bonobos e enquanto nos chimpanzés, como eu disse há pouco, são os machos. Eu não sei se era disto que estavas a falar quando falaste do sexismo. Sim, era um bocadinho chimpanzés. Era um bocadinho por aí. A verdade é que esta questão, vamos lá ver, o facto de haver tarefas que são específicas para machos e outras para as fêmeas, começou com um constrangimento biológico, que é o da fisiologia, ou seja, a reprodução dos mamíferos. Mas esse constrangimento não o tens, por exemplo, nos bonobos, como estavas a dizer, em que a sociedade é mais matriarcal do que patriarcal, não é? Ao contrário do chimpanzé. Vamos lá ver, continuas a ter uma separação de papéis, não é? E há, digamos, por exemplo, há tarefas que podem ser mais masculinas do que femininas. Não tens tanta agressão, que é distinto, mas continua a haver uma separação de papéis. Esta separação de papéis pode ser, ou seja, pode ser ampliada do ponto de vista cultural ou não. Isto depois depende da educação, a que uma pessoa é sujeita, não é? Portanto, esta questão do sexismo, a espécie humana tendo em conta... Não é inata. Não é inata. E nós podíamos aprender, não é, também. Sim. Olha, ia-te perguntar, destas duas espécies, vamos avançar um bocadinho mais, mas antes disso queria-te perguntar, destas duas espécies com que trabalhaste, dos gorilas e chimpanzés, qual é que te diz mais? Com qual delas é que tu te identificas mais? Eu identifico, ou seja, se falarmos do ponto de vista das semelhanças comportamentais, sem dúvida que são os chimpanzés. E sobretudo, eu porque estive a estudar a questão da hierarquia entre fêmeas e, portanto, os comportamentos políticos, sentes-te refletida mais nessa espécie? Sim, ou seja, muitas das estratégias que são utilizadas, estratégias políticas que são utilizadas pelos chimpanzés,
são utilizadas pelos humanos. E, portanto, de certa forma, e há muitas semelhanças, há outras semelhanças, não é? Os chimpanzés, por exemplo, são uma espécie que nós apelidamos de xenófoba, porque basicamente ataca todos os indivíduos que não pertencem à sua comunidade, depois tem as suas tradições culturais, ou seja, há um conjunto de características nos chimpanzés que os de facto aproximam muito da nossa espécie. Eu não sei porquê, acho que gosto mais de observar gorilas, embora seja mais interessante a observação dos chimpanzés, porque vemos mais ação, próprios, não é? E a ação muito parecida connosco, ainda assim eu gosto muito de observar gorilas. Traz-me alguma tranquilidade que não consigo obter no caso dos chimpanzés, se bem que, enfim, isto é um bocado secundário. Apesar de uma exibição de força de um gorila ser alguma coisa ameaçadora e assustadora. Sim, sem dúvida, mas o bater no peito, não é, do gorila é mais também uma ameaça, não é, uma espécie de bluff, no fundo é um aviso para alguém ter cuidado, senão as coisas podem, digamos, desenvolver-se de modo negativo. Os chimpanzés são capazes, por exemplo, de partir imediatamente para a agressão sem aviso, não é? São mais calculistas, se é que assim podemos dizer, e portanto é muito diferente, são observações diferentes. Não existe apenas uma espécie de chimpanzés, nem uma espécie de gorilas, e algumas delas têm estatutos de conservação diferente. Queres falar um pouquinho como é que é o estado dos gorilas e dos chimpanzés no mundo? Sim, isto varia muito consoante a espécie e a subespécie. Por exemplo, então queres começar pelos gorilas? Sim, no caso dos gorilas, os mais ameaçados, ou seja, os que têm um ativo, digamos, populacional mais reduzido, são os gorilas da montanha. Normalmente nós consideramos que entre os mamíferos precisamos de um N de 500 para estarmos a falar de uma população que seja fiável, ou seja, que possa ter, digamos, desenvolvimento enquanto espécie, e portanto essa é talvez a espécie mais ameaçada. No caso dos chimpanzés, e agora as subespécies, aqui há diferentes opiniões relativamente às subespécies e relativamente aos estudos que têm vindo cá para fora. Por exemplo, também há uma subespécie dos gorilas, que são os Cross River Gorillas, que são uma população específica de gorilas que também está bastante ameaçada. São os das planícies orientais? Não é nenhum desses, okay. Não é nenhum desses. Mas sim, ou seja, não é nenhum desses os que nós normalmente apelidamos de planícies orientais ou ocidentais. Portanto, é uma subespécie dentro desse grupo, mas estava nos chimpanzés, exato, voltando aos chimpanzés. Portanto, também há esta questão, ou seja, há um chimpanzé específico, por exemplo, da Nigéria, que é o Valerosus, depois há o Shenfurti, que é o oriental, há o Verus, que é o ocidental, ou seja, há aqui diferentes subespécies e com estatutos também muito diferentes do ponto de vista de conservação. O Verus recentemente foi, digamos, houve uma atualização e foi considerado foi colocado, digamos, dentro daquilo que nós chamamos a linha vermelha, porque de facto o que nós estamos a assistir é a desflorestação combinada com a caça, o bushmeat e, portanto, tudo isso... Já vamos falar disso. Qual é a área geográfica dessa subespécie? Estamos a falar de uma espécie que vive, por exemplo, desde o Senegal e que vem até, portanto, Guiné, Costa do Marfim, portanto, na zona ocidental africana. Essa é a espécie que tu tiveste a estudar na Guiné-Bissau? Essa é a espécie que existe na Guiné-Bissau. Eu ia-te perguntar isso. Depois do teu doutoramento concluído, voltaste aos chimpanzés selvagens, ou iniciaste, na verdade, mas na Guiné-Bissau, onde construíste uma estação de campo, penso eu, que mais ou menos em permanência. O que é que foste encontrar na Guiné? Já sabias o que é que lá havia em termos de grandes primatas, de chimpanzés, ou foste à descoberta? Eu fui para a Guiné a primeira vez em 2013 ou
3 ou 5, olha, já não me lembro, já foi há tantos anos, com a Cláudia Sousa, uma colega minha, que já infelizmente já não está entre nós, e o nosso objetivo era de facto construir uma estação, no fundo ter ali um ponto de apoio que permitisse aos estudantes portugueses não estarem em linhas de espera, em listas de espera, como estão muitas vezes, para estudar determinadas espécies, ou seja, nos principais sites onde existem chimpanzés ou outros primatas, há normalmente universidades que estão ligadas a esses sítios, e normalmente as portuguesas não estão, e portanto era mais difícil para os portugueses arranjar um sítio, digamos assim, para estudar chimpanzés em habitat natural, ou babuínos, ou outros primatas. E, portanto, o nosso objetivo foi esse, foi permitir um impulso, do ponto de vista da primatologia portuguesa, com estudos em habitat natural. A Cláudia tinha feito estudos, apesar de ter ido para Bossou, o doutoramento dela foi com tokens e, portanto, na área da cognição com chimpanzés. O meu doutoramento tinha sido com as questões políticas e questões de hierarquia, e portanto nós achámos que aquilo era uma oportunidade única e pronto, e fomos, e não... Foi um processo complicado, difícil, burocrático ou... Foi complicado do ponto de vista dos fundos, não é? Da questão do financiamento, e continua a ser cada vez mais, mas enfim, nós conseguimos ainda durante uns anos manter estudantes quase regularmente, sem períodos de interrupção. Eu neste momento, o último estudante que tive na Guiné foi em 2017 ou 2018, portanto já lá vai há algum tempo. Nós alugávamos, aliás, uma casa, digamos assim, que era a nossa estação, e portanto parámos esse aluguer enquanto não tivermos mais financiamento. Nosso objetivo agora é depois construir algo de raiz, e portanto que possa, enfim, sustentar ali os estudantes. Claro que para isto também é preciso que os estudantes tenham financiamento. E, portanto, não está fácil do ponto de vista de... E havia apoios locais, das entidades oficiais locais? Nós tivemos apoios na altura do engenheiro Constantino Correia, que era o diretor-geral das florestas. Depois viemos mais tarde a ter apoio do IBAP, que é um Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, e continuamos a ter. Portanto, sempre tivemos bastante apoio das autoridades locais, não obstante elas também não terem grande margem de manobra, não é? E terem grandes meios, mas sempre tivemos todo o apoio. Quando estás numa estação de campo, às tantas o teu foco não é só o objeto de estudo, também tens que dispensar tempo para gerir relações humanas, para gerir o relacionamento com as comunidades vizinhas. Como é que as aldeias reagem à presença dos chimpanzés nas suas imediações? É uma coexistência pacífica ou tumultuosa? Nem sempre é pacífica. Isso é talvez o trabalho mais que eu considero mais difícil no terreno, que é lidar com as pessoas, lidar com as comunidades. Nos sítios onde nós estivemos a trabalhar, quer em Cantanhês, quer na Cofada, e uma vez que fomos ao Boé, eram sítios, portanto, onde, apesar de, por exemplo, de estarmos a falar do Parque Nacional de Cantanhês, existem 25 mil pessoas dentro deste parque, a viver dentro deste parque, e portanto há muitas vezes colheitas, pomares, enfim, de laranjas, por exemplo, no meio da floresta, não é? Que são plantados no meio da floresta, e portanto é normal que sejam, digamos, alvo de roubo, não é? Por parte não só dos chimpanzés, mas também dos outros primatas. Isto nem sempre, digamos, causa uma boa impressão do ponto de vista da conservação, não é? Não é um bom aliado do ponto de vista da conservação. Claro que também é verdade que aqui há uns anos, eu lembro-me quando fui lá os primeiros anos, todos os agricultores me diziam que era normal perderem
X% das suas laranjas, porque eles diziam que o pomar estava plantado no meio da floresta e, portanto, a floresta, o mato, é a casa do chimpanzé. Havia esse entendimento. Sim, agora as coisas estão diferentes porque o que estamos a assistir, e isto já começou há algum tempo, há uma certa mercantilização da natureza e há uma transposição digamos, no fundo, se por um lado é dita a estas populações por algumas ONGs que os chimpanzés significam dinheiro, não é? Porque podem ir lá turistas ver e, portanto, deixam lá alguma coisa para estas populações. Isto significa que as pessoas agora também, quando olham para as laranjas, veem dinheiro, não é? E, portanto, também não lhes interessa perder laranjas, quando antes isso era um dado adquirido. Agora isso não é tão claro. Apesar de tudo, enfim, há uma relação relativamente pacífica entre os chimpanzés e as pessoas na Guiné-Bissau. Claro que depois há uma série de histórias que se contam, de chimpanzés que roubam crianças, enfim, embora não tenha sido conhecido nenhum caso. Houve, de facto, casos de chimpanzés que atacaram pessoas, e nomeadamente crianças, e isto tem a ver com o facto de haver... houve um ano em que provavelmente havia menos alimento para os chimpanzés. O IBAP, na altura, aquilo que me disse foi que não tinha havido muita chuva naquele ano e, portanto, como há uma grande transposição, uma sobreposição do ponto de vista da alimentação, ou seja, dos frutos silvestres, que são consumidos quer pelos humanos, quer pelos chimpanzés, estas crianças estavam em árvores de fruto, não é? a apanhar frutos e foram atacadas por chimpanzés. Há de facto essas situações. Eu cheguei a ver algumas destas crianças, a entrevistar algumas destas crianças em 2018, salvo erro, mas, portanto, tirando assim estes casos, pronto, também há situações em que há um ou outro caçador que matam a mãe e os adultos que estiverem por perto, se conseguirem, não é? Porque às vezes os outros indivíduos viram-se contra o caçador, mas há caçadores que às vezes querem vender crias e, portanto... matam o grupo para ficar com as crias. Exato. O que acontece muitas vezes, por exemplo, em zonas de Cantanhês, é que isto foi um antigo aluno meu, o Rui, que descobriu, é que, por exemplo, nós temos, quando deveríamos ter mais fêmeas do que machos, temos mais machos do que fêmeas. E se calhar uma das explicações para isto está no facto de as fêmeas serem mais o alvo de caça do que serem os machos. Sim. Ia-te perguntar, sei que tu colaboraste em planos de conservação, quer para os chimpanzés, quer para os colobos, penso eu, na Guiné-Bissau, e que trabalhaste dentro de parques naturais, como aliás tens estado a partilhar, e escreveste um paper sobre o que representa a conservação para as mulheres. Os dois sexos têm percepções e desafios diferentes em relação à conservação? Sim, completamente diferentes. Esse paper que eu escrevi foi com uma antiga orientanda minha, portanto portuguesa, e que teve a oportunidade de ir para a Guiné, ainda bem, a Susana Costa, que entretanto depois fez um pós-doutoramento, e com a Phyllis Lee, que era a minha antiga orientadora. E basicamente o que nós descobrimos é que as atitudes das mulheres perante a conservação do ponto de vista, digamos, ocidental, sim. É mais negativa do que é no caso dos homens. Ou seja, as mulheres sentem de uma forma mais intensa a falta de escolas, a falta de hospitais, portanto, a falta de infraestruturas para as crianças, de infraestruturas de apoio para as comunidades, e, portanto, acham que a existência de um parque nacional ou de um parque natural vem ainda colocar mais constrangimentos à sua sobrevivência e à sobrevivência dos seus filhos. E os homens não têm tanto esta perspectiva, mas isto também está ligado com o facto dos papéis sociais em África serem muito marcados entre homem e mulher, e, portanto, as mulheres têm muito menos margem de manobra, se é que assim podemos dizer, do que os homens. Aliás, nós notamos isto quando fazemos trabalho na Guiné com humanos, é que é extremamente difícil nós entrevistarmos mulheres, porque as mulheres estão sempre ocupadas, estão ou a carregar lenha, ou a carregar água, ou a tratar da horta, ou a tratar das crianças, ou a fazer comida, e, portanto, nós podemos facilmente fazer uma entrevista com um homem durante 2 horas ou 3 horas, e ele está sentado debaixo de uma árvore a fumar o cachimbo, e, enfim... e a falar do preço do caju,
Isto é comum, não é? Ou seja, tem um dia-a-dia que é muito diferente e isto começa logo com os miúdos, não é? Com as crianças. Nós só vemos normalmente crianças, meninos, digamos assim, a carregar água quando não há filhas. De resto, são sempre as raparigas. E, portanto, de certa forma, estes papéis os papéis sociais tão marcados em África também fazem com que as mulheres retirem menos benefícios da conservação do que os homens, não é? Porque elas já de si, ou seja, o seu dia-a-dia já é assim, portanto, a conservação é para elas mais um peso, digamos assim. Olha, regressando aos grandes símios e àquilo que nos une a nós, humanos, já sabemos, é já do senso comum dizer que do ponto de vista genético somos muito próximos, que partilhamos cerca de 98% do nosso material genético com os chimpanzés. E com os outros, os bonobos, os gorilas, os orangotangos, partilhamos um pouco menos porque a separação foi um pouco mais tardia. Mas, na verdade, não é só isso que nós partilhamos com estes nossos irmãos da selva. Estes grandes símios, tal como os humanos, e tu já começaste há pouco a falar disso e eu travei-te, também possuem e transmitem práticas culturais, também têm estratégias que podemos considerar como sendo agentes da política. Queres partilhar algumas destas características que nos unem a nós e aos grandes símios? Por exemplo, uma das coisas que nós podemos observar, e era o que eu estava a falar há pouco, a utilização dos indivíduos como ferramentas sociais, não é? Os chimpanzés podem, enfim, é muito difícil haver déspotas numa comunidade de chimpanzés, porque mesmo o macho dominante tem que ter capacidade de chegar a acordo e tem que ter capacidade tem que ter uma teia de relacionamentos. Exato. Isto significa que às vezes até o macho dominante pode ser atacado por um grupo de outros indivíduos, ou um macho beta, enfim, que não seja de facto um macho alfa, mas, enfim, um macho de estatuto hierárquico dominante pode ser atacado. E uma das coisas que os machos fazem, e que também é observado, por exemplo, nos macacos de Gibraltar, é que pegam numa cria e passeiam a cria no dorso como se fosse uma fêmea. E normalmente, naturalmente que nas comunidades de chimpanzés e de outros primatas, há papéis sociais definidos para adultos e para infantis, e aquilo que se permite a um infantil é muito mais do que aquilo que se permite a um adulto, naturalmente, exatamente porque é infantil. E, portanto, há algum cuidado para com os infantis. Isto significa que quando o chimpanzé passa com uma cria, não é, no dorso, que ainda tem o tufozinho branco no fim das costas, isto funciona como uma espécie de tampão agonístico, ou seja, para a agressividade. Eu tenho uma cria nas costas. Exatamente. Eu acho que se calhar até podíamos pensar isto, se pensarmos em atacar, por exemplo, é mais fácil se calhar uma mulher ser alvo de um ataque se estiver sozinha do que se tiver um bebê, porque o bebê de certa forma inibe, não é? Algum tipo, pelo menos algum grau de agressão, e portanto eu acho que é nesta lógica também que os chimpanzés utilizam as crias como ferramentas. Normalmente estas crias não é uma cria qualquer, por exemplo, um dos casos que eu observei e publiquei já há algum tempo, é que a cria era normalmente a filha da fêmea dominante. E, portanto, a filha da fêmea dominante tem um estatuto próprio que não tem as crias das fêmeas subordinadas. E, portanto, isto são exemplos da utilização de indivíduos como ferramentas, ou, por exemplo, imaginemos o macho alfa pode ver que o macho A vê que o macho B e C estão a formar ali uma relação de amizade e que isso pode colocar em causa a sua posição enquanto alfa. Ele o que vai fazer é apoiar de uma forma alternada, ou seja, durante uns meses apoia o B, durante outros meses apoia o C. Dividir para reinar. E, portanto, no fundo, vai tentar sabotar a relação social que estava a nascer ali entre aqueles dois indivíduos. E, portanto, como eu digo, isto são estratégias muito comuns também nos seres humanos e que nós vemos nos outros primatas. Isto pode não ser tão comum no caso dos gorilas, não é? Porque os gorilas, ou seja, nós temos que ter palco para ocorrerem este tipo de estratégias. E as comunidades dos gorilas, os gorilas, os bandos de gorilas, normalmente não têm uma dimensão assim tão grande que permita, que dê palco a todo este tipo de estratégias e manobras políticas. Independentemente disso, e independentemente desse registro mais cultural,
Na verdade, existe depois todo um vasto conjunto de situações que também, que também se aproximam de nós. A transmissão cultural, a utilização de ferramentas e de objetos, sim, a questão rituais de namoro e acasalamento. A questão há uma série de comportamentos nos chimpanzés que são interessantes, não é? De facto, porque são muito próximos dos nossos. Não só a utilização, mas também a construção dos instrumentos é muito importante. Os gorilas também. Os gorilas utilizam instrumentos, por exemplo, já foi o primeiro caso reportado em habitat natural, foi de uma fêmea que estava a atravessar um rio e, portanto, ela colocou um pau e foi, à medida que ia avançando no rio, portanto, para ver se tinha pé, não é? E, portanto, ia sempre com o pau à frente e ia colocando o pau para no fundo, ir sentindo... E ainda por cima, porque os gorilas e a água não se dão, não é? Não. São duas entidades quase incompatíveis. E diz isso dos chimpanzés, embora eu acho que isso também depende muito do tipo de história de vida do indivíduo. Nós vemos que há, por exemplo, há uma comunidade em Mahal, estudada por investigadores japoneses, onde há chimpanzés que copulam dentro da água. Ou seja, isto foge, digamos assim, à regra que nós observamos para os chimpanzés, normalmente, e eu acho que isto provavelmente tem a ver com histórias de vidas e com as experiências dos indivíduos. Sim, mas a forma de construir os instrumentos, a forma de se catarem, ou seja, há comunidades que se catam com um dos braços cruzado, ou seja, um pulso cruzado sobre o outro, há outros que dão as mãos. Isto não tem propriamente um significado adaptativo, não é? É uma tradição daquele grupo em específico. E portanto, isso no fundo são quase como que aspectos identitários de cada comunidade. Desse ponto de vista é muito interessante começar a perceber do ponto de vista evolutivo, quando é que surgiram estes traços que começaram a fazer com que as comunidades se distinguissem, se diferenciassem, e esta alteridade, não é, do eu e do outro, ou do nós e do eles, fosse uma coisa mais, digamos, mais constante e mais determinante. Quando estamos a falar de todos esses traços de semelhanças entre eles e nós, e há aqui muitos outros, não é? As guerras de extermínio entre chimpanzés, o rapto, o infanticídio, mas também, na verdade, eles são capazes de autoconhecimento, de se autorreconhecerem, não é? Não são tão humanos como nós? Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, há tantos traços de semelhança e de aproximação com os primatas humanos. Sim, não podemos dizer que somos todos humanos? Se nós tivermos em conta as classificações que nós normalmente utilizamos, não é, do ponto de vista taxonómico, há muitas espécies que até têm mais diferenças do que os humanos e dos chimpanzés e estão colocadas na mesma espécie. Sim. Não é? Pronto. A nossa classificação não deixa de refletir também aquilo que nós somos. Embora haja autores que já colocam o ser humano e o chimpanzé no mesmo género, embora não na mesma espécie. No mesmo homo? Homo ou pan, se quiseres. Apesar disso, como eu dizia, a classificação reflete também a nossa forma de olhar o mundo. E a nossa forma de olhar o mundo é bastante antropocêntrica, claro. Não é? Nós chamamos-nos o primata duplamente sábio. E, portanto, somos nós e os animais como se nós não fôssemos animais, não fôssemos mamíferos, não fôssemos primatas. E, portanto, eu acho que esta classificação, como digo, é uma classificação que reflete isso. A própria organização da ciência reflete isso, não é? E, portanto, nós temos uma classificação que é, ou seja, gorila, chimpanzé e humano são diferentes. Eu acho que esta diferença é, sobretudo, quantitativa, porque o que nós vemos é que aquilo que está, digamos, a gênese, por exemplo, da questão da construção do instrumento está lá, claro. Não é? Claro que não estamos a falar de um instrumento como uma chave de fendas ou um computador, não é? Mas o princípio está lá. E, portanto, ele não é desenvolvido tal e qual como é na nossa espécie. Nem precisa de ser, não é? Ou seja, o chimpanzé não precisa... Eles não têm essa necessidade. Não têm essa necessidade e dentro do habitat onde vivem estão perfeitamente adaptados. Aliás,
Se nós deixarmos um ser humano no meio da floresta, sozinho, que nunca tenha estado na floresta, ele provavelmente não vai sobreviver porque não está adaptado àquele meio ambiente. E, portanto, esta questão de esperarmos que os chimpanzés façam aquilo que nós fazemos é, de certa forma, uma medida, olhar a outra espécie através da nossa própria medida. Claro. O que não faz sentido, não é? Do ponto de vista, digamos, da adaptação. Não sei se respondi. Sim, não sei respondeste. Eu ia-te perguntar uma outra questão. Nós sabemos que estes nossos parentes selvagens estão em risco. O Homo sapiens, e eu depois já converso contigo um bocadinho mais à frente sobre isso, já levou à extinção de muitas outras espécies humanas, inclusive espécies humanas, e agora que não existem outras espécies humanas a não ser a nossa, o risco de extinção paira sobre estes nossos parentes próximos. Quais é que são, na tua opinião, as maiores ameaças que pairam sempre sobre os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas? Eu diria que é a desflorestação. A desflorestação e a caça para o bushmeat, ou seja, a desflorestação agora na Indonésia, no caso dos orangotangos, está a atingir proporções, supostamente por causa de uma coisa que se chama combustível verde, que de verde tem tudo, não tem nada, aliás, queria eu dizer, que é o óleo de palma, não é? Acabaram de derrubar faixas de florestas, portanto, largas áreas de vários quilómetros, de centenas e centenas de quilómetros quadrados, onde viviam ainda algumas populações de orangotangos. Eu lembro-me de ter visto vi isto no Congresso, na altura em que, pela primeira vez que isto foi, digamos, divulgado. Os meus colegas filmaram orangotangos em campos completamente, ou seja, devastados, tudo queimado. E alguns acabavam por morrer porque não tinham alimento, ou seja, era uma imagem desoladora. E claro que não eram só os orangotangos, porque também há... É todo o ecossistema, claro. Todo o ecossistema, e há inclusive comunidades humanas, claro, que dependem muito da floresta, dos seus produtos, e portanto estão dependentes diretamente do ecossistema e entram, ou seja, é a pobreza extrema, claro, não é? É o que conhecem. E, portanto, eu diria que esta questão do óleo de palma começou na Indonésia e está a entrar já em África com toda a força. E eu diria que isto é um dos aspectos da desflorestação que é mais problemático, não é? E isto tem a ver com as escolhas dos consumidores, claro, nos outros países, nomeadamente nos países onde nós vivemos, chamados países do primeiro mundo, que naturalmente têm que olhar para estas escolhas. Porque o óleo de palma é usado no combustível, mas também na indústria alimentar, nos chocolates, na cosmética, enfim, numa série de produtos do nosso dia-a-dia. Detergentes, não é? Tem detergentes. E, portanto, é uma escolha, como tu dizes, nossa também, de não compactuarmos com isso. E o bushmeat, qual é a ameaça? É uma ameaça... O bushmeat, o problema do bushmeat é que os chimpanzés os gorilas, os orangotangos são espécies de desenvolvimento lento. E isto significa o quê? Que a fêmea demora algum tempo, ou seja, é uma espécie que o tempo de intervalo entre crias é considerável, e isto depois está relacionado também com a questão dos recursos. Quanto menos recursos, maior é este tempo entre crias, mas isto significa que demora, imaginem, por exemplo, há roedores que dão à luz várias vezes por ano, não é? E têm o que nós chamamos ninhadas, portanto têm 8 ou 9 indivíduos. Nos chimpanzés isso não acontece, não é? O tipo de nasce uma cria, duas no máximo, sim, e de 5 em 5 ou 6 em 6 anos. E, portanto, nós não observamos, não é possível repor, não é? Não se repõe tão rapidamente a população. Uma coisa era quando nós estamos a falar de caça, digamos, tradicional, uma caça que ainda é feita, por exemplo, na Guiné, às vezes com cães, ou... Agora, caças com espingardas, claro, não é? Isso já não tem, é impossível, não é? A espécie repor os indivíduos que vão sendo, digamos, ceifados. Não é possível. E esse consumo de carne de caça, nomeadamente de primatas, é para consumo local ou é para mercados mais ocidentais e mais ocidentalizados? É para os dois casos. Houve colegas meus que publicaram um estudo aqui há uns anos sobre um aeroporto na Alemanha e a quantidade de bushmeat que
passava, e eram toneladas, não é? Toneladas. E, portanto, há, digamos, um mercado local, e aí os preços são mais baratos. Claro que se falarmos das capitais, não é, destes países, os preços são mais altos. E depois há também um mercado, digamos, de exportação, se é que assim podemos dizer, não só para aqueles que estão na diáspora, não é, mas também para, isto já foi detectado em alguns casos, não é, de restaurantes de luxo, enfim. Sim, novas experiências. Exato, que envolvem espécies em extinção. Naturalmente que isto coloca problemas, não é só do ponto de vista da conservação, mas problemas de saúde pública. Claro. Estamos a falar de espécies que são muito semelhantes, estamos a falar de espécies que também sofrem, por exemplo, de febre hemorrágica, de ebola, por exemplo. Ou seja, há uma série de patologias que são comuns e, portanto, perante o consumo de um animal que, digamos, que já está doente, não é? Facilmente pode chegar ao contágio, não é? Do ébola, eu estava a dar o caso do ébola. Que levou à extinção de comunidades inteiras de gorilas e chimpanzés, e que se transmitiu, em alguns casos, por causa do consumo da sua carne, se transmitiu a comunidades humanas. Eu não sei se já está de facto provada essa ligação, mas que uma das hipóteses que se coloca em cima da mesa é de facto poder haver o consumo de animais que já estão doentes, embora não manifestem a doença, nem sempre as carnes são totalmente cozinhadas, a forma de manusear os cadáveres, tudo isso pode ter impactos, não é? Do ponto de vista da saúde pública, porque pode contaminar até o caçador que está envolvido. Antes de terminar a nossa conversa, queria-te perguntar, enfim, uma outra área diferente que não falámos ainda. Tu, como antropóloga física, tens um interesse particular pelos hominídeos que nos antecederam. E nos últimos anos têm sido muitas e surpreendentes as descobertas. O Homo florensis. Queres-me falar um pouco, de uma forma resumida, o que é que se sabe sobre estas descobertas mais recentes daquelas espécies humanas que entretanto se extinguiram, mas que aparentemente terão até coexistido com a nossa, com o Homo sapiens sapiens? Ao contrário da maior parte das pessoas, eu, se pudesse viajar no tempo, viajava ao passado. E viajava à altura ali do Miocénico, onde temos basicamente um ancestral comum aos grandes símios e ao ser humano. Embora, enfim, até do de barato que já se pudesse ter afastado do gorila, o orangotango e depois o gorila. E, portanto, para mim, essa é a parte mais fascinante do ponto de vista evolutivo. Tudo o que já é género Homo, para mim, já é bastante recente. Mas isto para dizer que a minha paixão inicial com o estudo dos primatas foi olhar para eles como uma janela aberta para a própria história evolutiva da nossa espécie. E isto porque é impossível viajar no tempo. E acabei por ficar a estudar primatas porque, de facto, são espécies interessantes e estudo primatas pelas espécies em si. Embora, naturalmente, que nós possamos retirar muita coisa do comportamento destas espécies e do que é que teria sido o comportamento dos ancestrais comuns. A forma, por exemplo, como os chimpanzés utilizam instrumentos, utilizam, por exemplo, um martelo e uma bigorna, a forma como os chimpanzés constroem os próprios instrumentos, a forma como os chimpanzés, por exemplo, se defendem de predadores. Provavelmente seriam formas que até já poderiam estar presentes num ancestral comum. Se calhar até podemos utilizar uma linha de raciocínio que é, em princípio, os comportamentos que são partilhados hoje por humanos e por chimpanzés até já poderiam estar presentes num ancestral comum. Mas, de facto, o que nós vemos agora, por exemplo, com a indústria de modo zero, de Lomekwi, é que, de facto, há instrumentos líticos muito semelhantes àqueles que são utilizados pelos chimpanzés atuais. Isto para dizer o quê? De facto, tem havido, do ponto de vista da paleoantropologia, uma explosão do ponto de vista de novas espécies. Nós achamos sempre que já se descobriu tudo o que se tinha para descobrir, mas, por exemplo, o último Homo luzonensis descoberto nas Filipinas, ainda não tem nem um ano que foi descoberto,
e que é de facto fascinante, provavelmente na mesma linha, digamos assim, do ponto de vista do tamanho corporal do Homo floresiensis, que tu referiste há pouco, descoberto na Ilha das Flores. Na Indonésia. Na Indonésia, exato. E, portanto, são espécies de hominídeos que viveram na mesma altura que o Homo erectus, por exemplo, que viveram também com sapiens arcaicos, não no mesmo local, mas, ou seja, até porque o lusonensis estava isolado numa ilha e o floresiensis também, e, portanto, provavelmente isso até explica a questão do tamanho. Ou seja, vivendo numa ilha onde há menos recursos, não há predadores, são mais pequenos. E a seleção natural normalmente é económica, não é? Não vai estar digamos, a favorecer o desenvolvimento de um grande tamanho corporal, como fez, por exemplo, na savana africana. E, portanto, dizia eu que isto são espécies que eu acho que são apaixonantes. É como eu digo, eu gostava muito de viajar no tempo para conhecer estas espécies e poder ver de facto como é que nós viemos a ficar dependentes da cultura, quando é que começámos, quando é que se utilizou o primeiro instrumento, quando é que se construiu o primeiro instrumento. Isto para mim são tudo temas apaixonantes que, enfim, que os outros primatas nos ajudam, são uma janela, como eu disse, não é a mesma coisa, mas pronto, é o que é possível. São uma janela para esse conhecimento. Sim. Catarina, muito obrigado pela partilha, muito obrigado por ter estado aqui connosco. E Ciência com Impacto, despedimos-nos e daqui a uma semana regressamos com um novo podcast e um novo convidado. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.